que dá entrada aqui no Hospital Saint-Louis dos franceses, Fernando Pessoa escreve as suas últimas palavras. I know not what tomorrow will bring. A primeira coisa que trouxe é a morte, não? Morreu no dia seguinte e trouxe também muita celebridade, muitos anos depois, na sua vida póstuma. Só que quando ele escreveu essa frase, que parece que é uma citação de Horácio, ele não estava a pensar nisso. Ele estava a pensar, era no depois da morte, que foi uma obsessão toda a sua vida, não é? O que havia além da curva da estrada. Fernando Pessoa nasceu numa família culturalmente atenta, não é? E tanto o pai como a mãe interessavam-se muito na literatura. O pai era o funcionário público, mas além disso era crítico de música e de teatro para o Diário de Notícias. E a grande paixão do pai de Fernando Pessoa era música, ópera sobretudo. A mãe, inclusive, tinha tido os mesmos professores que o príncipe. Foi a irmã dele, a Henriqueta Madalena, que eu conheci, que se gabava disso. A mãe também fazia versos, também é curioso que se saiba, não é? É claro que isso terá ajudado o rapazinho, com certeza, embora ele escreva que aprendeu a ler sozinho, muito cedo. 4 anos ou assim, ele já sabia ler. Fernando António nasce de resto mesmo em frente ao Teatro da Ópera. Nesta casa, hoje de advogados, no Largo de São Carlos, o largo que diz ser a sua aldeia, onde tantas vezes houve o sino da Igreja dos Mártires, imortalizado para sempre na sua poesia. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. E é tão lento o teu soar. Vive feliz no largo do Teatro da Ópera. E como uma normal criança, a mãe vai guardando recordações, como o cabelo do primeiro corte. Até aos 5 anos teve aquele largo para brincar cá embaixo, andar de triciclo, como se vê numa fotografia. Fernando Pessoa tem 5 anos quando o pai morre, tuberculoso, e 6 meses depois morre o pequeno irmão com 1 ano, Jorge. São anos dramáticos da sua vida. As mortes do pai e do irmão são acompanhadas de mais mudanças. A família muda-se para uma casa mais modesta, na rua de São Marçal, com a avó paterna, já demente. E a mãe encontra um novo amor com quem se casa e com quem planeia partir para a África. Fernando deverá ficar para trás. Quando se falava de ir para a África, as pessoas tinham a sensação de que iam tirar um bilhete de lotaria para a morte, porque na África havia muitas febres, era o que se dizia. Então a família deve ter encarou deixá-lo com a tia, com a família da mãe, em Portugal. E então lá ele chega um dia na sala onde está a mãe e recita-lhe uns versos, não? A famosa quadra A Mãe, não? Que diz eis-me aqui em Portugal, nas terras onde eu nasci. Há uma outra versão que é ó terras de Portugal, ó terras... Ó terras onde nasci, por muito que gosto delas, ainda gosto mais de ti. E perante essa declaração de amor em forma de quadra, ela não podia resistir, não é? E parece que sim, que foi isso que decidiu, o facto de ser poeta, que decidiu definitivamente da sua vida. Ele acompanhou a mãe para Durban. O padrasto, o João Miguel Rosa, fora colocado em Durban como cônsul. Fernando segue para lá e aí recebe a melhor das educações literárias. E a literatura ele devorava, e então era todos a literatura inglesa sobretudo, não é? Milton e Shakespeare, que eram os seus ídolos, mas também os românticos ingleses, Byron, Shelley, Wordsworth, Keats. Fazia 2 anos num ano, os professores achavam que ele aprendia tão depressa que o passavam de ano, que não foi bom para ele, porque ele estava isolado, ele estava
com rapazes que tinham 2 anos mais do que ele. Porque ele andava mais depressa que eles nos estudos, não é? Ao ponto, depois de ganhar mais tarde o tal prémio Rainha Vitória para melhor composição em inglês. Isto num exame que faziam lá na África do Sul para entrar na universidade. A universidade, no entanto, vem frequentá-la em Portugal. Inscreve-se aqui em letras que depressa abandonará. Fernando Pessoa tem 17 anos quando regressa a Lisboa. Para sempre. E aqui para sempre se sentirá estrangeiro. Um amigo íntimo é um dos meus ideais, um dos meus sonhos cotidianos. Embora seja certo que nunca chegarei a ter um verdadeiro amigo íntimo, nenhum temperamento se adapta ao meu. Durante 3 anos, em Lisboa, ele escrevia praticamente só em inglês. Continuava a escrever muita poesia, ou com o nome de Charles Robert Anon, ou então em nome de Alexander Serge. E em português praticamente não escreve nada. Porque o que ele queria, e deixou isso escrito, era ser um criador de cultura, um criador de civilização. E tinha em mente, precisamente, contribuir para melhorar o ambiente cultural português. Projetos terá imensos, até para divulgar a cultura portuguesa no estrangeiro. A sua cabeça é um turbilhão de ideias, de poesias, de pensamentos. Só era um vulcão, não é? Quando ele escrevia a qualquer hora, em qualquer sítio, em casa, nos cafés, nos escritórios, e era caótico. Ele tinha um mau hábito de escrever em papéis soltos. Bom, isso por uma simples razão, porque ele chegava a um café, por exemplo, e imediatamente se socorria do primeiro papelinho que tinha à mão para rabiscar um poema ou, digamos, uma reflexão. Então, às vezes, no mesmo papel, num canto há um poema de Ricardo Reis, no outro canto umas considerações sobre, sei lá, sobre algum aspecto da sociologia, no outro canto um trecho para o livro do Desassossego. Ele misturava tudo. O turbilhão de ideias ficará sobretudo guardado na sua arca. Pouco sairá cá para fora. Com Mário de Sá Carneiro, o seu grande amigo, funda a revista Orfeu, que se fica por 2 edições. Em vida, a sua obra andará de resto, sobretudo publicada em revistas. E a que lhe dará mais relevância será a presença de Coimbra. Foi realmente a revista que chamou a atenção para ele, não é? E que lhe deu esse estatuto de mestre que ele sabia que tinha. Bom, reconheceram isso, mas tanto José Régio como João Gaspar Simões, em artigos depois da morte de Pessoa, indicaram que a heteronímia era um jogo que não era o mais interessante de Fernando Pessoa. Mas foi aos presencistas que Fernando Pessoa explicou os seus heterónimos na famosa carta a Adolfo Casais Monteiro, desde o primeiro que encontramos num caderno da mãe. Certo chevalier de pá dos meus 6 anos, por quem escrevia cartas dele a mim mesmo. Eu andei a contar as, digamos, personalidades literárias todas. Portanto, os nomes através dos quais a pessoa escreveu um texto literário. E cheguei a 72. Simplesmente é preciso dizer uma coisa. O Pessoa fartou-se de vincar que heterónimos eram só 3. Foi em 8 de março de 1914. Acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida. Isso não é bem verdade. Nos manuscritos que temos, há poemas de Alberto Queiro com data de 4 de março. E não terá escrito 30 poemas logo do início? Abri com o título Guardador de Rebanhos. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, pertence ao vento e ao sol. Olá, guardador de rebanhos, ali à beira da estrada. Que te diz o vento que passa?
que é vento e que passa e que já passou antes. Esse Alberto Queiro era esse poeta de natureza, que escrevia aqueles poemas sobre o ver as coisas exatamente como são. Aparecer em mim o meu mestre, aparecido Alberto Queiro. Tratei logo de lhe descobrir uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis latente. Descobri-lhe o nome. Vivem em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro quem é. Que pensa ou sente, sou somente o lugar onde se sente ou pensa. Ricardo Reis tem o discurso, não? Tem a apreciação das coisas, mas depois é a forma que interessa muito a Ricardo Reis. É o classicista, não é? Num jato e à máquina de escrever sem interrupção nem emenda, surgiu a ode triunfal de Álvaro de Campos. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo coraças, canhões, metralhadoras, submarinos, aeroplanos. Amo-vos a todos, a tudo, como uma fera. Amo-vos carnivoramente, pervertidamente e Álvaro de Campos, o futurista, sensacionista, muito exuberante. É o Pessoa, mas primeiro, mais vivido, porque o Pessoa absteve-se de viver. Ele queixava-se de ter incompetência para a vida. Isto era ele que dizia. Campos não. Campos fartou-se de viver, de viajar, de ter homens e mulheres. Fez questão. Álvaro de Campos é alto, 1,75 m de altura, mais 2 centímetros do que eu. Foi mandado para a Escócia estudar engenharia. Ricardo Reis nasceu em 1887, no Porto. É médico e está presentemente no Brasil. Alberto Queiro nasceu em 1889 e morreu em 1915. Nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Só estes três é que são heterónimos, porque eles não se limitam a ter uma vida própria. Eles influem uns nos outros, interagem uns com os outros, inclusive com o próprio Pessoa. A heteronímia, se quisermos, a consubstanciação desta consciência que somos muitos. Não? Foi a isto que Pessoa chamou o drama ingente. No seu espólio, lá estão as discussões entre todos, como esta sobre a realidade. Dê um exemplo ao caeiro, disse eu. A chuva, respondeu o mestre caeiro. A chuva é uma coisa real. E o drama ingente passa até nas revistas, como aqui. Campos escreve à contemporânea. Continua o Fernando Pessoa com aquela mania que tantas vezes lhe censurei de julgar que as coisas se provam. Num dos seus cadernos, Pessoa anota que Campos foi posto fora das obras públicas de Bragança por não trabalhar ou nada fazer. E entre eles até se trocam ofertas. Alberto deu, por exemplo, uma enciclopédia de humor a Álvaro de Campos, com direito a dedicatória e tudo. E o próprio Campos aparece quando não é esperado. João Gaspar Simões contou-me, ainda ressentido, sei que era curioso, que tinha ido conhecer com o José Régio o Pessoa a Lisboa. Não é? Iam conhecer o mestre. Combinaram um encontro num café e o Pessoa, que era no fundo um grande tímido, não lhe deu jeito de estar ali a bancar de mestre. Não é? E então disse, olha, hoje o Pessoa fica em casa, quem cá veio foi o Álvaro de Campos. E começou a conduzir-se à maneira desinibida e espalhafatosa do Álvaro de Campos. E eles ficaram irritados porque se sentiram gozados. A Ofélia foi muito mais inteligente, porque o Álvaro de Campos escrevia-lhe quando a Pessoa não estava para isso, não é? E a Ofélia escrevia aos dois. Chegava a ponto de às vezes dizer, hoje não fui eu que vim, foi o Álvaro de Campos, foi o meu amigo Álvaro de Campos. E ela habituou-se rapidamente àquilo. Aquilo foi quase uma homenagem à Troyes. Ofélia é a única namorada que se lhe conhece. Encontraram-se pela primeira vez aqui, quando aqui eram os escritórios da firma Félix Valadas e Freitas, onde ela trabalhava. Com ela, troca cartas de amor. A ela oferece caixas de bombons. A ela dedica quadras populares. A ela atira bilhetes ansiosos. Kiss me. Dê-me um beijinho, sim? Embora fosse muito viva e fosse muito aberta, não entrou em grandes pormenores, mas conta com grandes pormenores aqueles momentos que ele tinha de paixão arrebatadora.
Foi daquele dia que agarrou nela e a meteu dentro de um vão de uma escada. Ela julgou que estavam a fugir de alguém que ele não quisesse que os vissem juntos. E ela pensou que foi o que foi, e ele agarrou-se a ela aos beijos, loucos, desvairados. O namoro será interrompido e reatado quando Ofélia lhe pede a famosa fotografia no Abel. Ele escreve por trás: Fernando Pessoa, em flagrante delito. Já nada é como dantes, quando a paixão fazia procurar o elétrico com o percurso mais longo. Namoravam no 28. Fez até um croquis engraçado, que era para prolongar a estadia com ela no elétrico, era arranjarem um trajeto de elétrico também, que demorasse mais tempo. Vou num carro elétrico e estou reparando lentamente, conforme é meu costume, em todos os pormenores das pessoas que vão adiante de mim. Para mim, os pormenores são por coisas. todo o lado, Fernando Pessoa encontrava os motivos da sua criação. Ali ao lado, onde conheceu Ofélia, inventou Bernardo Soares, um semi-heterónimo, não diferente da sua personalidade, mas uma mutilação dela, como o próprio escreverá. Vive na Rua dos Douradores e ali escreve o livro do desassossego. Se eu tivesse o mundo na mão, trocava o Estou Certo por um bilhete para a Rua dos Douradores. Correspondem muito à vida interior de Fernando Pessoa. Então há alguns pensamentos, algumas ideias bastante tenebrosas, por vezes, no livro do desassossego. Acho que também há sentido de humor. E mesmo nessas coisas tenebrosas, que o leitor pode achar que é assim, mas Pessoa muitas vezes só está a sorrir quando escreve, não é? O patrão Vasques fez hoje um negócio em que arruinou o indivíduo doente e a família. Feito o negócio, veio-lhe a sensibilidade. Quem se amaria a si mesmo, se deveras se conhecesse. O direito de viver e a triunfar conquistas hoje quase pelos mesmos processos porque se conquista o internamento no manicômio. O Bernardo Soares é ele em menos interessante, digamos, em combustão lenta. Ele é mais infeliz, digamos, é mais uma personalidade mais mortiça. Porque se nós formos ao Álvaro de Campos, o Álvaro de Campos é sobretudo dos sítios de Lisboa em que se domina, com paisagem, não é? Lisboa com as suas casas de várias cores. Lisboa com as suas casas de várias cores. À força de diferente, isto é monótono. À força de ser eu, durmo e esqueço que existo. Fica só sem mim, que esqueci porque durmo. Lisboa com as suas casas. Lisboa com as suas casas de várias cores, onde viveu, trabalhou e onde se perdeu nas tertúlias pelos cafés, está abundantemente na sua poesia. Ele teve uma relação amorosa com Lisboa, isso é muito curioso, não é? Mesmo, seja com a Lisboa do Bernardo Soares da Baixa, seja com a Lisboa do Álvaro de Campos, das amplas paisagens, dos miradores. Outra vez te revejo, Lisboa e Tejo e tudo, transeunte inútil de ti e de mim, estrangeiro aqui como em toda a parte, casual na vida. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo. Para além do Tejo, há a América e a fortuna daqueles que a encontram. E ali, à beira do Tejo, entre os encontros com amigos, Pessoa galgava ruas, corria de um escritório para o outro para ganhar a vida como empregado a traduzir cartas comerciais. Pessoa recusou ter uma profissão de 9 às 5 e com horário fixo, né? Trabalhava sempre como freelancer ou como tradutor de literatura, também coisas comerciais, e também era redator de cartas em inglês e francês. Fora disso, ele era um poeta e um pensador. Quando a Ofélia insistia para casarem, ele dizia: não sei se a minha vida de pensamento se coaduna com o casamento. Na sua vida de pensamento, pensou e escreveu sobre os mais variados temas. E ao fundo em tudo. Pesquisava, estudava, anotava. E assim foi no campo esotérico. Entre os seus mais de 27 mil papéis, quase 10%
são dedicados ao esoterismo. Numerologia, alquimia, cabala, cartomancia ou até mesmo I Ching. E, sobretudo, astrologia. Neste campo, faz nascer mesmo Rafael Baldaia, astrólogo e criador de uma nova teoria astrológica. E que Fernando Pessoa sabia tanto astrologia que ele próprio, na sua prática astrológica, percebeu que podia ter criado e desenvolvido um novo método astrológico. E então ele responsabiliza, vamos lá, o próprio Rafael Baldaia como se fosse o autor daquela nova teoria, que se chama a nova teoria dos períodos planetários. Pessoa, ou melhor, Rafael Baldaia, até tinha um pressário para a leitura do horóscopo. Mas não se sabe se alguma vez terá lucrado com a astrologia. Certo é que Pessoa fez cálculos da vida de celebridades, mapas para gente comum e mesmo para Portugal. E não esqueceu os heterónimos, garantindo entre todos a união dos 4 elementos. Ou seja, assim ele atinge a perfeição. Fernando Pessoa tinha ascendente escorpião, por isso um ascendente ligado à água. O Alberto Queiro era carneiro com ascendente leão, portanto ligado ao fogo. Depois os outros dois, cada um deles, respectivamente, vai ter o ascendente ligado à terra ou ao ar. Portanto, no fundo, ele vai, a própria família heteronímica é a reunião perfeita dos 4 elementos da antiguidade. E toda a sua vida foi passada a pente fino no trânsito dos astros. As mortes do pai e do irmão ali estão assinaladas numa conjugação astral negativa. E o encontro de Ofélia a coincidir com um trânsito positivo. Ao lado, a nota apenas: fantástico. Se nós vimos bem, a nossa cabeça tem algumas depressões e elevações. E ele, conforme isso, estudava essas depressões e elevações da cabeça, do crânio, e depois escrevia o nome dos irmãos e aquilo que ele achava que isso queria dizer para cada um. É de um homem muito diferente que Manuela Nogueira se lembra. Pessoa era o tio Fernando, o tio que a viu nascer, o tio favorito das crianças. E ele estava sempre do lado da criança. Ele não era um disciplinador, ele era um indisciplinador. Era o tio das brincadeiras. Eu era muito pequenina e fazia-lhe a barba, não é? Que sentava no sofá, ele sentava-se no sofá azul, na Rua Coelho da Rocha, e eu ia buscar os ingredientes. E depois ele fingia que eu punha sabão nos olhos, fingia que eu lhe magoava as orelhas, e havia assim uma espécie de um diálogo divertido, porque ele era muito divertido. E depois daquilo ele pagava-me, que eu achava divertidíssimo, e eu ia à leitaria e ia comprar chocolates. Come chocolates pequenos. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena loura, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folhas de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Aquele que é um dos poemas mais importantes da sua obra, curiosamente começou por se chamar Marcha da Derrota. Mas para as crianças não existia este Pessoa desiludido e triste. Para as crianças, a poesia era outra. Só me lembro dos mais malcriados, que não vou dizer aqui, como todas as crianças, fixam os mais malcriados. Mas aqueles que são malcriados mesmo? Sim. Com asneiras? A asneira não, a asneira grave. Mas assim, mas as geneirazinhas, para nós nos rirmos, tinha que ser umas asneiras, não é? Uma criança, para se rir, tem que ser sempre a asneira. Para o público, Manuela Nogueira deu a conhecer apenas os poemas mais inocentes. A Ibis, a árvore do Egito, pousa sempre sobre um pé, o que é esquisito. É uma ave sossegada, porque assim não anda nada. Uma cegonha parece, porque é uma cegonha. No comboio descendente, vinha tudo à gargalhada. Uns por verem rir os outros, sem ser por nada. No comboio descendente, pequenos sacos quebrados. Também escrevia sobre, não sei lá, uma constipação. Tenho uma grande constipação. E toda a gente sabe como as grandes constipações alteram todo o sistema do universo. Zangam-nos contra a vida. Depois, há textos da atualidade de então que voltam a fazer sentido. Mandado de despejo aos mandarins da Europa. Fora. Merda! A Europa tem sede de que se crie, tem fome de futuro.
A Europa quer grandes poetas, quer grandes Há estadistas. vários poemas a ridicularizar o Salazar. É feito de sal e azar. Este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal e sob o céu fica só o azar. É natural. Oh, que os diabos. Parece que já choveu. Ironia do destino será por causa do regime que publica o seu único livro em português em vida. O amigo António Ferro, responsável pela propaganda, convenceu-o a concorrer ao prémio do Secretariado Nacional da Informação com a mensagem: Quem te sagrou criou-te português. Do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Nunca houve nenhuma adesão ao regime. Nunca publicamente a Pessoa mostrou um mínimo, nenhum apoio. Mas o Pessoa nem sequer chega a ir a receber o próprio prémio na Pois, mas isso, ele não foi, eu penso que não foi essencialmente porque o ia receber das mãos de Salazar. E ele já não gostava de Salazar. Fernando Pessoa tem finalmente um livro publicado. No seu exemplar pessoal ainda faz correções. Aos amigos há de oferecer alguns. E também não esquece a antiga namorada. Bate à porta e a empregada vai abrir a porta e depois vai-lhe entregar um envelope. E quando ela abre o envelope era a mensagem, com uma dedicatória dele, do Fernando. Ela anda, corre para a porta para ver se o vê, mas ele já não estava. E ela ficou sempre com isso marcado na vida dela. O fim aproxima-se. Em novembro de 1935, Manuela esperava ver o tio Fernando no dia do aniversário da mãe. Ele não aparece. Lembro-me que o meu pai foi de comboio para Lisboa, porque o telefone estava variado, bateu à porta da Rua Coelho da Rocha, onde era a nossa casa, em frente, onde é que estavam as vizinhas, e as vizinhas disseram que ele tinha ido para o hospital de urgência. Tal como investigara nos astros, a morte encontrou-o entre 1935 e 36. A 30 de novembro de 1935, Fernando Pessoa morreu aqui no Hospital Saint-Louis dos Franceses. Deixa uma última frase. Pessoa tinha uma teoria sobre a imortalidade na literatura, e era assim, que o gênio nunca pode ser conhecido pelos seus pares, pela sua geração, porque o gênio está sempre à frente. O Pessoa sabia que escrevia para a posteridade, ou então, melhor ainda, ele escrevia porque sim. Era muito apreciado nos meios intelectuais, mas quando morreu não se percebia exatamente porquê Fernando Pessoa era importante. Os amigos intelectuais prestam-lhe a devida homenagem na morte e recordam o poeta intemporal nos jornais. Hoje anda pelas bocas do mundo, muitas vezes sem saber que é dele o que dizemos. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Todas as cartas de amor são ridículas. Minha pátria é a língua portuguesa. Prefiro rosas, meu amor, à pátria. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Há metafísica bastante em não pensar em nada. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ai, que prazer não cumprir um dever. Põe quanto és, no mínimo que fazes. O melhor do mundo são as crianças. Da mais alta janela da minha casa, com um lenço branco, digo adeus aos meus versos, que partem para a humanidade. Amanhã também eu me sumirei da Rua da Prata, da Rua dos Douradores, da Rua dos Fanqueiros.